Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre um privilégio estarmos juntos. Então formamos essa egrégora abençoada, que é curativa para cada um de nós, porque a energia que fica em nosso meio é uma energia tão sutil, tão pura e santa, que nos ajuda a ter mais saúde física, emocional e espiritual. Como disse nossa irmã, essa semana foi uma semana abençoada, em que nós comemoramos no dia 2, o aniversário de Chico Xavier, e no dia 3, ontem, aniversário de nosso João Cabete. Então, rapidamente, eu vou dar uma passadinha sobre a minha experiência na direção de cada um deles. Chico Xavier, eu nunca havia visto em pessoa, pessoalmente. Então, eu fui convidada por uma amiga. Eu, nessa época, morava em São Paulo e tinha só o meu filho mais velho, que era bebê. Então, essa amiga, eu fiz amizade com ela, porque eu passeava com o carrinho do bebê, ela morava numa casa perto do prédio onde eu morava, e a gente acabou conversando e nos tornamos amigas. Vocês não vão lembrar, mas ela foi a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da primeira vez que foi apresentado na televisão. Chamava-se Edi Serri. Então, fizemos amizade, e em determinado dia que eu estava passeando com o bebê, ela me chamou e falou: Sueli, eu fui convidada para ir num chá onde vai ter a presença do Chico Xavier. E eu acho que você ia gostar de ir. Eu tenho 2 convites, você quer ir? Adivinha o que respondi? Fiquei alucinada, né? Então, meu marido ficou com o bebê e eu fui com ela para o chá. Nós já estávamos lá há algum tempo quando o Chico chegou. Gente, eu não posso explicar para vocês a energia, a emoção, o que nós sentimos naquele instante na presença do Chico. Aí, as pessoas que estavam assim tomando conta daquele momento pediram que o Chico falasse alguma coisa ao microfone. Então, o Chico disse: meus amigos queridos, há muitos anos atrás, o Emmanuel falou para mim que eu ia ganhar um tesouro. E como meu pai vendia bilhetes de loteria, eu achei que ele ia conseguir um bilhete premiado e a gente ia ficar rico. Mas não foi nada disso. Meu pai nunca conseguiu nenhum bilhete premiado, mas hoje eu sei a que ele se referia, o tesouro que eu ia receber da vida. Vocês estão vendo o terninho que eu estou usando? Presente dos meus amigos. A camisa e a gravata, presente dos meus amigos. O par de sapato que eu estou calçando, presente dos meus amigos. O carro que me trouxe até aqui, presente dos meus amigos. Hoje eu descobri que os meus amigos são os tesouros que Emmanuel
disse tanto para mim que eu ia encontrar. Sem os meus amigos, eu não seria quem eu sou. Então, utilizando também essa fala do Chico tão importante, eu diria a mesma coisa para vocês. Eu não seria ninguém sem os meus amigos, porque nós estamos juntos. Podemos não estar juntos lá fora, mas aqui dentro nós formamos uma família. E tantos trabalhadores estão conosco aqui na casa. Tantas pessoas vieram nos ajudar. Então é impossível que a gente não sinta a presença dessa riqueza, desse tesouro. E aí formou-se uma fila para cumprimentar o Chico Xavier e eu tive a oportunidade de entrar na fila. Quando eu cheguei perto dele, ele me chamou pelo nome sem que eu tivesse dito o meu nome. Ele falou: "Ô, Sueli, vai pela vida fora, sempre estudando e sempre trabalhando." Foi o conselho que ele me deu e que eu procuro seguir até hoje. Então foi uma alegria. O Cabete, eu já tinha ouvido falar do Cabete, porque eu frequentava a Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, que era dirigido pelo José Luiz. Eu já tinha ouvido falar do Cabete, mas eu nunca havia visto o Cabete pessoalmente. E nessa época eu morava em Campinas. Eu tinha acabado de dar à luz ao meu segundo filho. Então a mamãe ficou com o bebê e falou: "Filha, vai tomar um passe no centro." E aí eu fui toda feliz lá para a Fraternidade. Aí eu estava assim, na entrada do centro, chegou um senhor perto de mim e falou assim: "Você é a Sueli, não é?" Eu falei: "Sou." "Você teve um bebê, foi menino ou menina?" Eu falei: "Foi um menino." Eu não sabia que era o Cabete. Aí ele foi para o piano e cantou para o meu bebê Castelos de Paz. "Dorme, meu bom menino." Vocês conhecem essa música belíssima, né? Então, olha a delicadeza dessa alma. Eu me senti tão acolhida por ele. E depois nós faríamos, então, uma amizade maravilhosa. Eu conheci a família dele, estive algumas vezes na cidade dele, de Cruzeiro, que era ali perto de Lorena, Guaratinguetá, naquela região. Então, foi uma amizade maravilhosa. E ao longo dos anos a gente foi estreitando esses laços. E aí, quando ele veio a desencarnar, foi muito difícil. Mas a vida é assim. A única coisa certa da vida é que um dia nós também voltamos para casa, né? E aí, quando a gente abriu a casa, há 33 anos atrás, não poderíamos deixar de fazer essa homenagem. Então, ficou o Grupo Espírita João Cabete, e tenho certeza que é uma casa de amor, que isso é o mais importante. E essa noite, a gente gostaria de abordar um pouquinho a essência e a existência. Às vezes a gente tem a impressão que estamos falando da mesma coisa, não é? Todos nós existimos na carne, existimos espiritualmente. Quando encarnados aqui estamos juntos, quando voltamos para casa encontramos outros irmãos. Mas quando alguém, além de existir, também tem essência espiritual, essência emocional, o que essa pessoa realiza é diferente. Você sente quando você lê um livro e o autor colocou a sua essência naquele livro. Uma poesia que você leia, você chora. É diferente. Quando você vê um quadro que o pintor tinha essência, é algo que te também comove. Então a essência, ela é muito importante. A essência é curativa. Quando nós só nos identificamos com a parte da existência, nós corremos o risco de nos tornarmos amedrontados. Hoje, por exemplo, talvez a maior queixa que nós ouvimos é sobre a ansiedade. Então, quase todos, até crianças de 8, 9 anos, já apresentam quadros de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é filha do medo.
Nós todos temos medos e isso é uma coisa importante, porque se a gente não tivesse medo, a gente se jogaria do 10º andar. Enfim, nós temos que ter medos, os medos saudáveis nesse sentido. Mas quando os medos chegam a ponto de criar uma atmosfera de muita angústia e de muita ansiedade, esses medos, eles são doentios. As pessoas que vivem só para a existência estão sempre preocupadas com os ganhos, com as situações que ela quer viver. Tudo isso tem a sua importância, desde que não se transforme numa obsessão. Tem pessoas que ficam obsidiadas por resultados que sejam favoráveis a ela. Claro, todo mundo deseja alcançar o sucesso, a plenitude nos seus negócios, tudo isso é saudável. Mas quando você não põe a essência e só olha a existência, você perde o contato com você mesmo. Quem somos nós? Nós temos uma filiação, nós temos uma data de nascimento, nós temos uma história, mas nós somos muito mais do que isso. A nossa essência é profunda, ela vem de longe. Então, quando você coloca essência, até quando você vai fazer um almoço, um alimento, você percebe a pessoa que cozinha e põe essa energia santa na comida. Às vezes a pessoa te dá a receita direitinho como ela faz, você faz igualzinho, mas o resultado não é o mesmo. Então, cada um de nós tem, lógico, recursos divinos. Isso se nós buscarmos essa essência. Vocês podem perceber que até nos animais, quem tem bichinho em casa, somente cães, gatinhos, passarinhos, sabe que aquele ser, embora seja um animalzinho, ele tem essência. Quando um animal doméstico olha para o dono, que ele tem aquele amor que transborda, é a essência dele. Até os pássaros, eles acabam tendo uma reação à forma como os donos os tratam. Então, tudo, na verdade, é essência. E a essência tem que fazer parte da nossa vida, senão a nossa vida ela fica muito árida. É uma vida sem poesia, sem encantamento. E Deus colocou poesia e encantamento em tudo que Ele criou. Se você observar a obra de Deus, ela se renova a cada dia. Nenhum amanhecer é igual, nenhum anoitecer é igual. Deus sempre se renova. Só que só vê isso quem tem essência. A existência é importante. Nós termos resultados positivos é importante, mas nós precisamos vivenciar a essência. Às vezes, nessa caminhada espírita, né, a gente cruzou com N pessoas. Né? Então, às vezes, as pessoas chegavam para mim e diziam para mim, Sueli, que mediunidade você acha que eu tenho? Eu quero trabalhar na mediunidade. Que mediunidade você acha? Primeiro, quem sou eu para saber qual é a mediunidade? Mas a mediunidade é algo que está em todos nós. Porque nós todos somos seres que vivem em planos diferentes. A hora que você faz uma oração, a hora que você faz uma prece sentida, que vem da tua alma, do teu coração, você entra em comunhão com outra esfera de vida. Muitas vezes você pode não ver, mas você sente uma energia diferente, sente um envolvimento, às vezes até um toque suave nos seus ombros, no seu rosto, nos seus cabelos. Então, quando a gente está desperto, a gente não tem pressa de nada, nem de saber qual é a nossa mediunidade, nem de saber qual a função. Não. É sentir amor, extravasar amor e confiar que todos nós somos seres divinos e todos nós temos essência e temos mediunidade. Então, essa coisa de querer buscar, mas que mediunidade que eu tenho? A mediunidade, ela é estudada
de acordo com o que a pessoa apresenta. Por exemplo, a grande mediunidade do Chico foi a psicografia. A psicografia foi, no caso do Chico, uma coisa extraordinária. Eu não sei se vocês já leram Parnaso de Além Túmulo. Chico só estudou até o 3º ano primário. O Parnaso de Além Túmulo são poesias espetaculares, muitas delas com palavras, vocábulos, que a gente tem que procurar o que eles significam, e tudo em verso, né? Eu vou dizer só um trechinho de uma delas. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Isso é só um trecho do poema, é enorme esse poema. Então imagine, ele era uma pessoa extremamente simples. Todavia, o que ele recebeu, se alguém não acreditar na mediunidade, como é que vai explicar isso? Como é que vai entender isto? Então, nós todos estamos no meio de muitos milagres. Nós, às vezes, queremos um milagre na nossa vida, mas nós já vivenciamos esse milagre quando a gente acorda, quando a gente descansa, quando a gente sonha, quando a gente toma um copo d'água. Tudo é milagre. Nós temos que estar sempre embevecidos com a beleza da vida, com o encantamento que é viver, sentir, amar. Então, quando nós temos a essência, nós temos o mais importante. Nós temos recursos espetaculares de sentir o coração do outro. Não importa como ele nos trata, isso é o menos importante. Mas importa o que nós sentimos por eles. Isso é fundamental. Então, ter essência, estar conectado com a vida superior, é vivenciar o amor. Não existe outro caminho. E nós percebemos, mais uma vez me repito, quando a pessoa vive só no aqui e agora. É como se você tivesse uma preciosidade nas suas mãos e não abrisse a caixa para vê-la. A pessoa fica totalmente inebriada pela existência, pelo agora, e não busca a essência. É muito diferente. São Francisco de Assis, lá atrás, né? Ele ficou sabendo que um lobo estava atacando Gúbio, que era um lugar próximo da aldeia onde ele vivia. Então ele foi até lá para ver o lobo. O lobo, ele atacava não só as ovelhas, os animais, mas ele atacava seres humanos. Era um lobo tido como um lobo assassino. Então Francisco foi ver o lobo e conversou com o lobo. O lobo ficou tão manso, mas tão manso, que ele acabou apanhando de todo mundo, das crianças, enfim, ele ficou acabado. De tanto que a essência dele percebeu a essência do santo. Aí o santo volta lá e fala para o lobo: eu falei para você não atacar, mas não para não se defender. Então, há uma mudança aí, um padrão importante para nós. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos defender do assédio daquilo que é negativo. Não só esse assédio externo, mas o assédio interno da nossa mente. A maior higienização que nós podemos fazer, embora tomar o banho é uma delícia, mas é higienizar nossa mente. Não deixar
o coração ficar tomado por raivas, por ódios, por achar pessoas insuportáveis. Nós todos estamos convivendo com aquilo que as pessoas são e nós também somos. Então é importante que a gente observe um pouquinho a essência da pessoa e não somente a existência. Às vezes a existência, a pessoa não teve tempo de fazer uma reflexão sobre a atitude dela. Então você começa a ter um desconforto com a presença daquela pessoa. Faça um esforço, ore por ela, não diga nada, não somos ninguém para ensinar ninguém, mas a nossa essência pode ajudar as pessoas, sem que nós precisemos utilizar o verbo. Então nós temos muitos recursos, nem sempre os utilizamos. Então, irmãos queridos, Jesus disse, né? Procura primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto se será acrescentado. Ou seja, ele deixou bem claro que o primeiro caminho era Deus. A nossa essência espiritual. Quantas vezes nós entramos em comunhão com Deus durante o nosso dia? Se a gente perguntar para as pessoas, quantas vezes você entra no seu celular? Nossa Senhora, praticamente o dia inteiro a pessoa vai responder, né? Aqui até as crianças estão entrando no celular, enfim. É claro que o celular, não vou dizer nada, é uma bênção. Na pandemia, se não houvesse essa comunicação, ficaria muito difícil para as pessoas. Mas uma coisa é o uso, outra coisa é o abuso. Aí, quando a coisa vai para o abuso, aí você se desequilibra. Então, é muito importante que nós façamos uma análise. Quantas vezes nós entramos em comunhão com o nosso grande eu? Que nós temos o pequeno eu, nós sabemos. O pequeno eu tem limitações muito estreitas, às vezes ele é bastante irritável, às vezes ele só vê o negativo. Nós todos lidamos com isso. É o nosso ego. Mas nós também temos um eu divino. Nós precisamos ouvir o nosso eu divino. O nosso eu divino fala da essência e não da existência. O Cristo operou curas extraordinárias. Devolveu a vista a cegos de nascença. Fez paralíticos voltarem a andar. Chamou Lázaro de volta à vida. Andou sobre as águas. Ordenou as tempestades que se acalmassem e foi obedecido. O que acontecia? O que havia? Jesus não via e não achava que havia existência real para o mal ou para a doença. Deus não criou o mal e nem criou a doença. Então, na mente, no subconsciente, no consciente de Jesus, não havia realidade intrínseca e nenhuma moléstia. Tudo que ele via era perfeito. E ele só via a perfeição. Por isso é que ele curava. Fez curas extraordinárias que até hoje, por mais que a gente estude e se aprofunde, é muito difícil da gente imaginar uma coisa assim. Imagina um leproso sendo limpo. Não sei se vocês já viram algum leproso, eu tive a oportunidade de ir num leprosário. É muito difícil. A pessoa perde muito da fisionomia, enfim. A gente, inclusive, nesse leprosário, a gente encontrou uma senhora já bastante avançada na enfermidade, né? E aí o amigo da gente, que estava do nosso lado, falou, o João, ele disse, como vai a senhora? Aí ela disse, eu estou tão feliz, nossa, com a visita de vocês, eu estou muito feliz. E o senhor, como está? Não estou nada bem, eu estou muito resfriado. A leprosa falando que estava feliz e estava bem. Ele com o resfriado se queixando. Então, olha só a essência e a existência.
Quando a pessoa só lida com a existência, ela corre o risco de perder a beleza da vida, o encantamento. A pessoa só quer resultados. Se ela trabalha no comércio, ou se ela trabalha em algum outro lugar, ela quer resultados financeiros. É justo. Todos nós temos que lidar com o dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Porque tem pessoas que acham que o dinheiro é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Nunca pense isso. O dinheiro patrocina as pesquisas científicas, patrocina milhares de coisas importantes. O dinheiro é uma energia que trabalha a nosso benefício. Só que nós não podemos ser apegados ou doentes por dinheiro. Aí já vai uma distância muito grande. É uma autoobsessão. Então, que nós consigamos, mesmo que seja um pouquinho cada dia, fazermos um exercício para entrar em comunhão com a nossa essência. Sentir quem somos realmente. Quem somos nós? Claro, temos um nome de batismo, temos uma filiação, mas quem somos nós? Nós somos seres muito antigos, né, gente? Não estamos aqui pela primeira vez. Basta ver a história da evolução humana, os primórdios, como os seres humanos viviam. E hoje, o que houve no sentido de progresso? O progresso material, ele veio, numa velocidade muito rápida, mas o progresso moral não acompanhou o progresso material. Mas nós não podemos mudar ninguém, nem o cenário que nos cerca, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Quando nós percebermos que estamos apegados a alguma coisa que faz parte apenas da existência, mude a sua sintonia. Tem pessoas que adoram elogio. Claro que todo mundo gosta de ser incentivado, gosta de agradar as pessoas, isso é importante. Mas se você faz disso quase que uma necessidade para você viver bem, aí já vai para um outro patamar doentio. É muito fácil para a gente elogiar uma aparência que nos agrade. Então, a pessoa que é bonita, ou ela tem um corpo bonito, enfim, cabelos e tudo mais. Acontece que a aparência é uma coisa e a essência é outra. Às vezes, quando você vai conviver com uma pessoa que você acha linda, por dentro, nem sempre ela é. Às vezes, ela causa até um desconforto em quem está com ela. E o inverso é verdadeiro. Às vezes, você está com uma pessoa que você não considera com uma aparência bonita, mas a pessoa é rica por dentro, é rica de essência. E é interessante que a gente só alcança os padrões mais altos da espiritualidade quando nós perdemos o egoísmo. Enquanto a gente for egóico, egoísta, eles não chegam para nós. Eles podem até nos dar a impressão que chegaram, mas não chegam para nós. Há até um conto de Malbataan, que eu gosto muito, que havia uns seres muito doentios, que tinham errado muito, que viviam numa espécie de um buraco muito fundo, eles estavam todos ali, e o buraco tinha uma saída que dava para ver um pouquinho a luz. E esses seres viviam o horror dos horrores naquele lugar. E uma vez apareceu um anjo naquele lugar, não lá dentro, fora. E um desses seres percebeu o anjo e pediu ajuda. Aí o anjo disse: eu vou mandar um fio para você, e quando você perceber que o fio chegou nas suas mãos, comece a subir. E aí ele foi descendo aquele fiozinho, e esse ser desesperado, quando chegou perto dele o fio, ele começou a subir, o fio começou a descer, aí quando ele olha para baixo, tem a porção de outros seres no mesmo fio. Aí ele diz: seus miseráveis, esse fio é meu. Quando ele fala isso, o fio arrebenta.
todos caem de novo no buraco. Ou seja, ele só pensou nele, então não estava preparado para sair do buraco. Então, será que nós ainda estamos no buraco? Será que a gente já teve a oportunidade de pegar esse fio e sair, e a gente está ali ainda, porque a gente não se deu conta de qual é a nossa função? Então, viver a essência, tentando sentir essa essência divina, essência abençoada, que nos alimenta, que nos fortalece. E quando você alcança essa essência, o mais maravilhoso é que as tuas mãos, a tua irradiação na altura do coração, o teu olhar, o teu abraço, ficam repletos de energia curativa. Vocês já repararam como a mãe cura os filhos? É claro que ela vai ao pediatra, que ela leva as crianças, mas o amor de mãe, ai que saudade do abraço da minha. Então, assim, existe uma essência no amor que nós estamos muito longe de entender. As curas que Jesus operou por amor. E esse amor está entre nós, porque o Mestre mesmo afirmou que estaria entre nós até a consumação de todos os séculos. Até quando nós não vamos viver essa essência, que é o amor puro, que é a alegria de viver, a simplicidade da nossa alma, e buscarmos sempre o melhor, sentindo gratidão por cada dia que amanhece, pelo nosso leito, pela água que bebemos, pelo nosso alimento, tudo agradecer. Então, irmãos queridos, que essa essência divina, curativa e abençoada, envolva cada um de nós agora. Fortaleça cada um de nós. Jamais se sintam sozinhos ou abandonados, em hipótese alguma, ninguém está só. Todos nós somos amparados pela bondade celeste. E um dia, reunidos numa vida mais alta, lá na frente, nós vamos nos abraçar e lembrar de todos esses momentos que nós vivemos juntos. Agradeço de coração a paciência de vocês e vou convidar vocês todos para que a gente faça uma oração bem juntinhos, unidos em pensamento, em alma, em essência, e buscarmos agora a ajuda do Mestre, que certamente, quando ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e onde 2 ou mais se reunissem em nome dele, ali ele estaria presente. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então que cada um agora volte-se para dentro de si mesmo. Façamos 3 respirações bem profundas, absorvendo a energia abençoada que está no nosso meio. Que essa energia agora nos alcance através de cada poro, de cada célula. Nos cure de tudo aquilo que for negativo, físico, emocional ou espiritual. Que a bondade divina nos envolva, nos fortaleça, nos mostre o caminho, para que percebamos que tudo já está no nosso coração, tudo já está na nossa essência, porque nós somos filhos de Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Mas dai-nos, Senhor, a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho, aonde se deve refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.